E então, chefe, quais são os planos para o programa de hoje? Eu tenho 2 planos. O plano conotativo e o plano denotativo. Ande logo. Rode essa vinheta. Estamos no ar! Você sabe que a prova de linguagens do Enem mistura literatura, teatro, dança, música. Por isso, hoje, a gente conversa com um expert no assunto. Ele é professor da Faculdade de Letras da PUC-Rio e especialista na relação entre literatura e música popular brasileira. Júlio Diniz, daqui a pouquinho. Antes, a gente troca uma ideia sobre o Enem com a professora Gláucia Seco. Seja bem-vinda. Olá. Tudo bem, professora? Tudo bem. A prova de linguagens traz gêneros textuais cada vez mais variados. Mas um clássico é a poesia, que nem é o forte de muita gente, né? Não é um forte, efetivamente, porque confundem muito essa ideia de que a poesia nasce do nada, de uma inspiração divina e que ela ou é muito ampla, porque ela demanda qualquer interpretação, ou ela é muito hermética e as pessoas simplesmente não compreendem, né? A produção poética dos textos. Pois é, muitos poetas dizem que a poesia não é para se entender, é para se sentir, mas o Enem cobra a interpretação do texto, e aí? É quase, né, um mistério, quase um enigma, mas a poesia, ela demanda um pouco de prática também, a produção poética, ela tá ancorada no gênero lírico da linguagem e ela precisa de técnica como qualquer outro tipo de texto para que a gente possa ter essa noção de que ela toca você, né? De que ela toca a sua existência, de que ela toca a essência humana. E exatamente para que ela toque a nossa essência humana é que ela precisa ser tomada com cuidado. Então, sem perder a razão, vamos ver uma questão. Nós vamos resolver hoje uma questão do Enem de 2016. Antíode, poesia, não será esse o sentido em que ainda te escrevo? Flor, te escrevo. Flor, não uma flor, nem aquela flor virtude em disfarçados urinóis. Flor é a palavra. Flor, verso escrito no verso, como as manhãs no tempo. Flor é o salto, da ave para o voo. O salto fora do sono, quando o seu tecido se rompe. É uma explosão, posta a funcionar como uma máquina, uma jarra de flores. João Cabral de Melo Neto é da 3ª geração modernista, a geração de 45. E aqui existem alguns elementos bastante importantes para que nós possamos analisar as proposições que vêm a seguir. Neste primeiro momento aqui, poesia, não será esse o sentido em que ainda te escrevo? Vejam que aqui nós temos a metalinguagem. A metalinguagem é quando nós usamos o código para explicar o próprio código. Outra questão bastante importante é que aqui nós temos o pronome te, um pronome oblíquo de segunda pessoa. Quando é que nós usamos esse pronome? Quando nós estamos falando diretamente com o nosso interlocutor. Então, neste caso aqui, o interlocutor do poeta, do eu lírico aqui, é a própria poesia. Vejam, poesia, vírgula, isso aqui é um vocativo. Não será esse o sentido em que ainda te escrevo? Ele está falando diretamente com a poesia, ok? Depois nós temos aqui, flor é a palavra. Nessa situação, eu tenho o sentido denotativo. Dá a entender que o poeta vai ficar nessa questão do sentido denotativo, porém, há uma quebra em relação a isso quando nós temos aqui flor é o salto da ave para o voo. Então, nós temos aqui uma liberdade poética e nós temos aqui o poeta explorando o sentido conotativo da linguagem, ok? A poesia é marcada pela recriação do objeto por meio da linguagem, sem necessariamente explicá-lo. Nesse fragmento de João Cabral de Melo Neto, poeta da geração de 1945, o sujeito lírico propõe a recriação poética de... Bom, nós percebemos aqui a partir da leitura do texto, da análise que nós já fizemos, que qual é esse objeto que está sendo recriado? Nós temos aqui nesse texto, nessas proposições, uma palavra a partir de imagens com as quais ela pode ser comparada a fim de assumir novos significados. Um urinol, uma referência a artes visuais ligadas às vanguardas do início do século XX.
C. Uma ave que compõe com seus movimentos uma imagem historicamente ligada à palavra poética. D. Uma máquina, levando em consideração a relevância do discurso técnico científico pós-revolução industrial. E letra E. Um tecido, visto que com sua composição depende de elementos intrínsecos ao eu lírico. O que se percebe aqui é que nós temos nesta questão palavras destacadas aqui. Então, o importante primeiro lembrar, é uma palavra, é um urinol, é uma ave, uma máquina ou um tecido? O que o poeta quer, né? Que objeto é esse que ele está trabalhando a partir da linguagem? E quando nós analisamos isso, nós vamos perceber o seguinte, que é a palavra. Então, ele está lá falando da própria poesia. Nós temos a palavra flor, que ela é recriada. Vejam, lembrem-se lá que antes ela tinha um sentido denotativo e que depois o poeta buscou trabalhar com a questão do sentido conotativo, que é o sentido figurado, mostrando a liberdade de criação que o poeta quis expressar em sua obra. Ok? Até a próxima. Muito obrigado, professora. Ela falou que a metalinguagem é quando a gente usa o código para explicar o próprio código. Como assim? Primeiro, a gente precisa compreender o que seria o código em si, né? A gente pode entender o código em relação às funções da linguagem como a própria linguagem que eu escolho para produzir o meu texto, para produzir a minha informação e para produzir a minha comunicação. Então, o código é a linguagem que eu escolhi. No caso da nossa questão, eu estou utilizando a língua portuguesa, que contém regras específicas de organização. Quando eu uso um texto que está produzido num determinado código escolhido, no caso a língua portuguesa, que está falando sobre as próprias produções que esse código pode produzir, eu tenho a metalinguagem. Então, na questão, eu tenho uma produção poética que está discutindo quais seriam as melhores palavras para se produzir poesia. E a produção dessa poesia utiliza palavras para explicar o uso dessas palavras. Então, eu tenho código pelo próprio código, porque eu tenho a língua portuguesa, que é organizada em palavras, discutindo quais seriam as melhores palavras para produzir um determinado poema. Isso é uma metalinguagem, isso é o código pelo código. Primeiro, eu identifico qual é a linguagem, para depois entender se essa linguagem está se discutindo dentro do texto. Tem outros exemplos na arte brasileira? Tem sim, tem. A gente pode pensar, por exemplo, na música do Tom Jobim, em que ele fala do samba de uma nota só. Ele produz um samba, uma música, em que ele fala de como a música foi construída. E para falar como a música foi construída, ele faz essa própria construção. Então ele diz, eu vou usar uma nota só. E aí dentro da música ele pensa, eis aqui este sambinha feito de uma nota só. Então, este samba que eu estou cantando é o exemplo da minha própria construção. É o exemplo do que eu quero explicar. Então, eu tenho o código pelo código. E como a metalinguagem pode aparecer na prova? Posso pensar numa pintura que vai aparecer e você vai precisar entender se aquela pintura está utilizando a função metalinguística a partir da leitura desse próprio código, como eu expliquei anteriormente. Então, eu tenho o pintor discutindo o próprio processo de pintura. Pode aparecer na forma de uma música. Eu acabei de citar uma música do Tom Jobim. Eu posso colocar um trecho e pedir para que o aluno entenda. Ele está questionando o seu próprio processo produtivo. Que função de linguagem faz isso? Eu posso pensar que o aluno tem que saber o que é metalinguagem para entender que ela discute a sua própria produção. Então, eu posso ou mostrar o objeto ou dar o conceito para que o aluno entenda qual é a função que está sendo trabalhada. Mas que outros tipos de função da linguagem podem aparecer em um poema, por exemplo? Em geral, a gente tem função emotiva e a própria função poética. Muita gente acha que função poética só acontece porque eu tenho a produção de poema. Mas, na verdade, eu consigo entender a função poética, por exemplo, como aquela que usa o sentido conotativo da linguagem, que intervém no sentido daquele texto. A produção poética, ela faz bastante isso, os poemas fazem bastante isso, tanto que você questionou no início por que é tão difícil interpretar a poesia, justamente porque ela tem uma grande carga de linguagem conotativa. E o poema também produz bastante função emotiva, porque existe o famoso eu lírico do gênero lírico, o eu lírico da formação poética. Esse eu lírico, ele discute um eu dentro do texto, que vai trabalhar com as suas emoções, com a sua subjetividade. Então, eu posso produzir um poema falando de um eu, falando dos meus sentimentos, das minhas emoções, do meu sofrimento. E aí eu tenho a propagação da função emotiva da linguagem. E a própria metalinguagem que a gente viu na produção aí do nosso texto. Hoje a gente revisa a questão 121 da primeira aplicação do Enem 2016, Caderno Azul. Ela traz um poema de João Cabral de Melo Neto. Qual a importância de se conhecer esse autor para a prova?
João Cabral de Melo Neto é um autor importantíssimo, principalmente se a gente pensa no contexto modernista. Ele foi da terceira geração, ou dependendo da abordagem que nós temos, a pós-modernismo, né, a geração de 45. E o João Cabral de Melo Neto, ele de alguma forma revolucionou a linguagem estética da produção poética, porque ele começou a questionar a ideia de que eu preciso de um lirismo comedido para produzir o meu texto, ou de que eu preciso de uma inspiração, de estar muito emocionado para produzir o meu texto. Ele foi um dos principais defensores de que para produzir poema eu preciso de bastante trabalho, de bastante labuta. Então, é muito comum nós nos depararmos com o texto de João Cabral de Melo Neto e entendermos um texto de caráter um pouco mais objetivo, mais duro, um pouco mais complexo. O João Cabral é conhecido por evitar utilizar, por exemplo, a palavra amor nos seus poemas, né? Justamente para negar esse lirismo que se confunde com a inspiração poética. Mudando de assunto, peronomútil, qual a diferença entre plano conotativo e denotativo? Os dois planos estão relacionados à interpretação que eu dou ao texto. No plano denotativo, a gente entende que eu vou ler o texto a partir de um olhar objetivo. Então, aquele texto vai demandar de mim um limite interpretativo bastante delimitado. Então, eu tenho uma possibilidade de interpretação naquele texto. Eu tenho texto que pensa muito mais em transmitir informações, eu tenho texto que tem o objetivo de ensinar alguma coisa, de apresentar dados estatísticos concretos. Mas quando eu penso numa linguagem conotativa, eu estou pensando em todas as possibilidades significativas que uma palavra, uma expressão, uma frase ou um texto podem dar ao leitor. Esse tipo de texto que utiliza uma linguagem conotativa, ele demanda de nós um pouco mais de atenção e um pouco mais de conhecimento de mundo. Porque eu posso usar uma palavra que dentro de um determinado contexto tem um significado específico, mas fora dele ela tem outros significados, porque a palavra é plurissignificativa. E quem dá a possibilidade dessa plurissignificação é a linguagem conotativa. Ainda pensando em interpretação de texto, temos 3 elementos que são muito importantes: objeto direto, objeto indireto e preposições. E aí? A gente estuda o objeto direto, objeto indireto e as preposições praticamente juntos, porque uma das possibilidades de diferenciar o objeto direto do indireto é o fato de o objeto direto não vir acompanhado de preposição e o objeto indireto vir acompanhado de preposição. E aí, o que é a preposição? A preposição é um dos conectivos possíveis da língua portuguesa que pega um elemento sintagmático e liga a outro. Pega uma palavra e liga a outra. A preposição também pode ter uma característica de trazer valor significativo para dentro da minha frase, porque ela, unindo uma palavra a outra, ela pode dar um novo sentido a isso. E aí, se eu penso no objeto direto, ele vai ser normalmente um nome, um substantivo, que vai se ligar a um verbo, porque o verbo pede uma complementação para ter o seu significado produzido. Então, numa frase, comprei um livro. O verbo é comprar. Eu sempre compro algo, eu sempre compro alguma coisa. Então, se eu comprei um livro, eu tenho a palavra livro como elemento central. Um é o artigo que está acompanhando, eu não tenho preposição aí. Então, se eu não tenho preposição e esse elemento completa o verbo, eu tenho um objeto direto. Mas eu posso continuar a minha frase. Comprei o livro para você. Eu posso comprar alguma coisa para alguém, para oferecer a alguém. Esse para, ele gramaticalmente é uma preposição. E o você também está completando o verbo. Então, eu comprei alguma coisa, que é o livro, objeto direto, e o outro que também completa o verbo vem acompanhado de preposição. Ele seria o objeto indireto. O para tá aí para fazer essa conexão. Professora, só para encerrar o nosso papo, Sim. aquelas perguntinhas que não podem ficar de fora. Claro. Quando a gente aprende tudo isso? Desde o primeiro ano até o terceiro ano, numa ordem em geral, numa ordem cronológica histórica, a gente aprende todos os movimentos. Mas a primeira parte da nossa aula, funções da linguagem, os estudantes aprendem normalmente no primeiro ano do ensino médio, porque é o momento em que eles começam a entrar em contato com essa mudança do padrão de linguagem. Entender o que é linguagem conotativa, entender o que é linguagem denotativa, entender as funções de linguagem. Isso começa no primeiro ano. E aí os movimentos literários, a partir do final do primeiro ano e depois ao longo do segundo e do terceiro anos. E para quem quer mandar super bem na prova, professora, qual é o conselho? Eu gosto de um canal, particularmente do YouTube, que se chama Vá Ler um Livro, né? Ele apresenta os livros, apresenta os movimentos literários de maneira bem interativa, são 2 professores, é bem interessante. E tem um livro, né? Um livro bem tradicional, que é a História Concisa da Literatura Brasileira, que é do Alfredo Bozzi.
em que ele consegue dar um panorama mais geral de todos esses movimentos a partir dos autores. Professora, muito obrigado mais uma vez. Volte De sempre, nada, viu? pode deixar. Só Nosso convidado é professor do curso de Letras da PUC-Rio, estudioso da relação entre literatura brasileira e MPB e, inclusive, participou da produção de um documentário sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Júlio Diniz. Por gentileza. Seja bem-vindo. Obrigado. Júlio, você foi pesquisador no documentário Palavra Encantada. Como foi esse trabalho? Bom, isso aí foi um convite de 3 amigos muito queridos. A Helena Solberg, que é a diretora do documentário, o David Maia, que é o produtor, e o Márcio Debelian, que produziu, na verdade, tudo junto com os outros 2. É um trio maravilhoso. E aí nós ficamos 1 ano quase pesquisando, e aí partimos para as entrevistas e o filme é bárbaro. E ele tem uma versão da escola, dividida em partes, tá? De acordo com os blocos de assunto e com propostas de trabalho em sala de aula para os professores. É só entrar no site do Palavra Encantada que está tudo lá. Uma super dica, hein, pessoal? Então, para quem ainda não assistiu, conta pra gente o que você descobriu nessa pesquisa. A importância da música popular no imaginário brasileiro é incrível, porque isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem que um dia parar para pensar com calma. A gente pulou da oralidade, né, de um país de muitos analfabetos, de um país, né, brutalmente racista, né, para um país do audiovisual. Então, o livro, o mundo letrado, ficou exprimido. Então, o Brasil é um país em que toda a tradição livresca ficou muito diluída. Daí a importância que a poesia tem dentro da música popular. Por isso que Chico Buarque é um grande poeta. Mas Chico não é igual a Cabral. Tá? Caetano é um grande poeta, mas Caetano não é igual a Drummond. Então, são poetas diferentes. Um está no papel e o outro, sem a música, é difícil. A letra de música só existe, ela só é plena quando ela é cantada. E a poesia não, ela pode ser lida ou falada. Então, a música brasileira sempre foi influenciada pela literatura? Foi e não foi influenciada pela literatura. Ela foi influenciada por um imaginário que vem da África para cá. Ela foi influenciada, né, pelas comunidades que não tinham acesso ao livro, mas que tinham uma força telúrica e uma força histórica, uma força cultural enorme. A Clementina de Jesus, por exemplo, que é a bênção que ela é, que é uma força enorme, era alguém quase semi-analfabeto. Vários dos compositores só tinham o que a gente chamava antigamente de primário. Só que liam o quê? Liam a poesia do século XIX. Então, o que influencia a música popular brasileira? O romantismo. O que influencia a música popular brasileira? O realismo. Não é à toa que a música de hoje, o rap, toda a cultura do hip-hop, o próprio funk, e eu não tenho preconceito nenhum com esses ritmos, e acho um absurdo que alguém os tenha, achando que existe coisa maior e menor, melhor que existe ou pior. Brasil maior e Brasil menor. Esse é um problema que o brasileiro tinha que se curar de vez e não olhar preconceituosamente para as favelas, para as comunidades, como se aquilo dali fosse um ritmo bárbaro. Tá? Bárbaro é o que estão fazendo com a nossa juventude. Bárbaro é o que estão fazendo com as populações periféricas. Bárbaro é o que estão fazendo com todo mundo que não tem chance de ir para a escola, de ter acesso à cultura e de explodir. Então, a literatura tem uma importância enorme para a música, tá? Como a música tem uma importância enorme para a literatura. Opa, então conta dessa relação da música ser super importante para a literatura. Quantos poetas que se tornaram poetas do livro, quantos escritores que não foram influenciados ou picados pela música azul do Chico, do Caetano, do Gil, do Djavan, do Milton, do Edu, por aí vai. Tem um responsável por isso, tem alguém que faz uma ponte muito interessante, muito potente, entre o mundo letrado e o mundo da música. Vinícius de Moraes. Vinícius é o diplomata, Vinícius é o homem cultíssimo, foi um diplomata a vida inteira, se formou em Direito, mas o Vinícius tinha um outro pé na rua, tinha um pé no bar, tinha um pé no boteco, tinha o pé na realidade. O Vinícius consegue juntar o mundo do livro, né, o mundo da biblioteca, com o mundo da quadra da escola. O Vinícius transita pela escola formal e pela escola de samba. Tudo é aprendizado. Não existe melhor compositor ou pior compositor. E também não existe melhor escritor do que pior escritor. O que o aluno que vai fazer o Enem tem que entender? Que existe uma
tradução das tradições. Trocando em miúdos. O Vinícius pegou uma tradição de Álvares de Azevedo, do Castro Alves, do Casimiro de Abreu, por exemplo, e traduziu essa tradição em outras coisas. Alguém pegou do Vinícius e traduziu. O mundo é assim. Você não pode negar o passado o tempo inteiro, tá? Mas também você não pode ficar querendo imitar o passado. O mundo é o presente. O presente é o passado que já foi. E o presente é o futuro que a gente constrói agora. De onde surgiu essa sua paixão pela literatura e pela música? É a paixão por um país que é lindo, maravilhoso, que é grande, que é belo, mas que é injusto, que é racista, que é desequilibrado, que tem uma riqueza enorme e tem uma miséria enorme. A música popular brasileira é o que existe mais nobre, ao lado de tantas outras coisas nobres desse país. Então, o grande projeto desse país é um projeto utópico, é o projeto dos poetas. Mas eu te digo claramente, eu prefiro os sonhos, as utopias não realizadas dos artistas do que a realidade proposta pelos políticos profissionais. Então, a minha aproximação com a arte, com a literatura, com a música, com a pintura, com a escultura, é a aproximação com os pequenos gestos, com as coisas que são mínimas, com as coisas que são afetivas. Então, o garoto que está fazendo o Enem, né, ele tem que entender que não é a história da literatura que importa. Isso, às vezes, até as pessoas decoram. Tá? O que tem que entender é que o que transforma e modifica o mundo é a leitura. É a leitura de um quadro, é a leitura de um filme. Viva Paulo Freire! Tá? A leitura do mundo antecede a leitura do texto. Tá? Por isso que Clementina, semi-analfabeta, era nobre, era brilhante. Por isso que Cartora, que era limpador de carro, é um santo gênio. E algumas pessoas que têm vários diplomas, com uma formação acadêmica incrível, ou mesmo com uma colocação política e econômica incrível, enfim, ficam devendo a um Brasil real, justo, que está nas ruas, né? Que está nas matas, que está no litoral e que não está nos palácios e muito menos nos gabinetes. Você passou pelo funk, você passou pelo rap, pelo MPB, pelo modernismo, mas em 2017 a gente comemora 50 anos de Tropicália. E aí, é um movimento que influenciou muito o Brasil? A Tropicália é uma mistura, é um grande caldo cultural, é um grande caldo étnico, tá? É um grande caldo de todas as influências e tudo que nos forma. E tudo dentro de um clima de tentar entender criticamente a realidade brasileira. Não é à toa que ela dura tão pouco, né? Não é à toa que ela tem um valor comportamental muito forte, principalmente, né, daqueles que fizeram o primeiro movimento, né? Aí você pega o Torquato, o Caetano, você pega o Gil, né, o Duprá, o Tom Zé, que eu acho que é o último dos tropicalistas ainda numa tensão violenta, e você vê que essa riqueza do tropicalismo, que é a riqueza do devorar também, e que é diferente do canibal. O canibal é o mercado. O antropófago sabe que devorar o outro é guardar a energia do outro. O canibal não quer guardar energia nenhuma, ele quer destruir, né, para vender aquilo tudo, né, como mercadoria. Existe um filme que eu sugiro que as pessoas assistam, se chama Tropicália, né, que é um belo documentário sobre o tropicalismo, e o outro que se chama Uma Noite em 67, que é um festival de 67 na Record, em São Paulo, em que Gil apresenta o Domingo no Parque, acompanhado dos Mutantes, e o Caetano apresenta Alegria, Alegria, acompanhado de um conjunto completamente maluco, argentino, né? Enfim. Então, eu acho que esse é o lugar do tropicalismo, é um lugar de tentar entender o Brasil dentro do concerto das nações. Isso é uma ideia do Mário de Andrade. É entender o Brasil não isolado, não um Brasil gigante, não um Brasil nacionalista, não um Brasil que olha para o seu próprio umbigo, mas entender um Brasil, né, que é africano, um Brasil que também é europeu, um Brasil que tem um mistério do Oriente. O tropicalismo é esse lugar dentro da cultura brasileira de entender a dor e a delícia de ser brasileiro. Sem palavras. Muito obrigado mesmo. É a palavra encantada. Eu que te agradeço pela conversa. Muito obrigado mesmo. Valeu. Por tudo que você trouxe pra gente. E bom Enem pra todo mundo. Opa! Estuda. 90% de transpiração e 10% de inspiração. Já deu pra perceber que o conhecimento tá em todo lugar. Na arte, na música, na literatura e lá no nosso site também. horadoenem.mec.gov.br e até a próxima.